Infelizmente, Fê, as pessoas parecem ter perdido Jesus de vista. E toda vez que a gente perde Jesus de vista, a gente fica como os discípulos que estavam lá no Mar da Galileia. Você provavelmente se lembra Uhum. desse episódio do Evangelho, e diz o texto que veio uma tempestade muito forte e eles estavam ali tentando salvar sua própria pele, cansados de remar contra a tempestade, e Jesus, o próprio Jesus, os havia despedido para que eles fossem à frente, porque ele precisava ficar a sós com o Pai. Então, enquanto eles navegavam, Jesus foi para um alto de um monte orar, se reabastecer espiritualmente. Mas lá do alto do monte, ele viu os discípulos em apuros. Interessante, porque os discípulos o perderam de vista, mas ele jamais os perdeu de vista. E o texto vai dizer que a pressa de Jesus em socorrê-los foi tão grande que Jesus desceu correndo e caminhou por sobre as águas. E quando os discípulos o viram, acharam se tratar de um fantasma. Uhum. Foi Pedro quem o reconheceu no meio de toda aquela tempestade e disse: não, não é um fantasma, é Jesus que veio ao nosso encontro. Hoje, os cristãos se parecem com os discípulos desse episódio. Eles perderam Jesus de vista, eles estão fitando os olhos em outras coisas. Alguém às vezes me pergunta: então o Velho Testamento perdeu a vigência? Não serve mais? Então por que a gente não o arranca das Escrituras? E eu costumo responder que a Bíblia é o registro de uma revelação de Deus à humanidade, mas que não se deu assim de uma vez por todas, porque nós não tínhamos estrutura para isso. Então, o Velho Testamento, em especial, contém esta revelação de Deus de maneira gradual. São percepções distintas acerca de Deus. Durante um tempo, por exemplo, Deus era visto como uma divindade tribal. Cada Uhum. povo tinha o seu Deus. Então, os cananeus, por exemplo, serviam lá a Dagon, outros serviam a Baal, e o Uhum. povo de Israel servia a Iavé, ou a El Shaddai, como foi chamado nos dias de Abraão. Jesus veio para corrigir nossa percepção de Deus. É Jesus quem introduz a ideia de que Deus é Pai. Jesus se dirige a ele como Abba, que quer dizer paizinho, ou como dizem os Uhum. nossos irmãos baianos, painho. Painho, é. Porque até então a ideia que se tinha de Deus era de um rei distante, que estava apenas atuando no mundo através de um governo quase que déspota. Outros o viam como um general, como um guerreiro implacável. E Jesus, quando pedido para que ensinasse aos seus discípulos a orar, disse: vocês vão chamá-lo de Pai, Pai Nosso. Lá em Hebreus, uma epístola muito importante do Novo Testamento, o escritor sagrado diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou através do seu Filho. Então, Jesus é a palavra que se fez carne. Eu não sou um seguidor da palavra encadernada, eu sou um seguidor da palavra encarnada. A Bíblia é o registro da percepção que o homem teve da divindade ao longo dos séculos. Jesus é a correção desta percepção. Por isso que muitas vezes ele dizia: vocês ouviram o que foi dito? Uhum. Pois eu vos digo. Quer dizer, o que importa para mim não é o que foi dito por Moisés,
não é o que foi dito por Abraão. Eles tiveram percepções que precisam ser analisadas dentro dos seus respectivos contextos históricos, culturais. Agora, Jesus nos traz a palavra final, uma percepção mais acurada de quem é Deus, o nosso Pai Celestial.